Eu sou Marcelo Barbosa. E eu sou André Scarpa. E esse é o Betoneira, onde a gente mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Bora? Bora! Tradição milenar e tecnologia. Passado e presente. Preservação e inovação. A arquitetura contemporânea do Japão tem admiradores em todo o mundo e diversos arquitetos do país são premiados internacionalmente. Em que medida a arquitetura do Japão pode dialogar com os desafios do Brasil? Quais insights a cultura contemporânea japonesa pode nos dar? Esse é o tema do Betoneira de hoje. Nosso convidado de hoje é o arquiteto e pesquisador Gabriel Kogan. Formado pela FAUSP, onde desenvolve doutorado, ele foi professor convidado no Tokyo Tech e pesquisador convidado na Kyoto University. É professor da Escola da Cidade e palestrante convidado no Politécnico de Milão. Oferece cursos livres no MASP e MUBI e colaborou com a Folha de São Paulo, Revista Bambu e as japonesas Amaizu e GA House. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Seja Betoneira. muito bem-vindo. Obrigado Fazia pelo tempo convite. que a gente queria chamar. É. Fala agora videocast, venha. Falar sobre peripécias no Japão. Falando em peripécias no Japão. Bom, você foi para o Japão em 2021 para dar aula no Tokyo Tech. E antes de falar das aulas, queria que você contasse um pouco, a gente está falando de 2021, a gente está falando no contexto de pandemia. Como foi a sua chegada lá? Você falou que o país estava fechado. E você disse que você foi um dos primeiros não japoneses a entrar no país. Conta um pouquinho. A ida para lá foi uma epopeia, foi uma loucura. Até o momento de embarcar no avião, eu não sabia se eu ia. E, na verdade, quando eu cheguei lá, eu não sabia se eu ia conseguir ficar. Então, na verdade, assim, a conversa com a Tokyo Tech veio desde o começo da pandemia, inclusive. Quase um ano antes. E eles me respondiam e-mail ou mandavam e-mail assim, tá tudo bem, cada um mês, assim. E aí? Não, tá tudo bem. Tá tudo certo? Tudo certo. Mantém os planos. Só que daí chegou, acho que era fevereiro de 2021, os caras me mandam um e-mail assim, vem pra cá. No dia seguinte, eles queriam que eu chegasse lá. No E dia uma seguinte, viagem para o outro lado. É. Mundo, né? Tão acho que, pertinho, assim, isso. E daí, na verdade, eu estava até morando em Florianópolis naquela época, né? Que eu passei uns 6 meses em Florianópolis. Falei, olha, não é assim, não é que vem pra cá, escuta, é uma viagem, você vai cruzar o mundo, e os vistos estavam totalmente fechados para entrar no Japão. só para colocar a máscara para viajar já era o problema. Pois é, não, na verdade eu acabei indo em junho, né, de 2021, que era o ápice da pandemia. Sim, 2021 né? era. E eles depois começaram a ajudar na parte do visto, entenderam a complexidade. E o segurança do consulado japonês, ele veio pedir para ver o passaporte quando tiraram o visto, que eu acabei nem indo, eu mandei por procuração, porque o cara não acreditava que o visto tinha saído. Caraca. Porque só estava aberto para enfermeiro, enfermagem e professor. Tinha uma brecha para isso. Então pouquíssimas pessoas, né, não japoneses Estavam entrando no Japão. estavam conseguindo entrar. Eu lembro, nessa época tinha o pessoal ficava dentro de hotel em quarentena. Então, daí era uma noia. Isso foi vamos dizer, a segunda parte da história, né? Porque daí eu fui para o aeroporto, você tinha que fazer vários exames de Covid, né? Você tinha que fazer um antes, um no aeroporto. Eu tive que fazer, acho que num período de umas 72 horas, uns 4 a 5 exames de Covid. Né? E daí eu cheguei lá, entre sair da minha casa em São Paulo e chegar no hotel sanitário em Tóquio, se passaram 40 horas. Porque quando eu pousei no aeroporto de Narita, né, que é o maior aeroporto lá, tinha um batalhão de gente, uma coisa meio kafkaniana, assim, eles te mandavam pelos caminhos do aeroporto, assim, os bastidores do aeroporto, lugares que você nem vê Habitualmente está planejado pessoas Sim, passarem. pegava aquelas passagens alternativas. aquelas coisas que você bagagem, vê
os episódios da Discovery Channel. Como funciona o maior aeroporto do mundo? E daí, mas eles montaram um aparato para você passar por várias barreiras. Tá. E eles instalavam softwares no seu celular, que era coisas para monitorar onde você estava, GPS, SOS, e você tinha que cumprir uma quarentena. Se não me engano, acho que era de 3 dias no hotel sanitário e mais 14 dias ou 13 dias num hotel que você podia escolher. E se você saísse do raio lá do GPS do hotel onde você colocou, eles te ligavam. Eles já me ligavam uma vez por dia. Para saber o monitoramento mesmo. Mas na hora que eu cheguei, eu pousei, né? Fiquei 8 horas nesse trâmite dentro dos bastidores do aeroporto. E o meu medo, na verdade, era que eu tivesse que eu não conseguisse fazer o check-in no hotel antes da meia-noite, porque daí eu ia ter que ficar mais uma noite em quarentena. Nossa. E eu cheguei, sei lá, era 11h50, entrei no quarto, relaxei, né, pelo menos, o quarto era minúsculo, eu fiquei 3 dias, era uma espécie de, sei lá, quase um quarto de hospital, assim, não conseguia andar. Esses 3 dias foram bem pesados, assim, desse isolamento, não tinha janela. E daí quando eu cheguei, estava cansado, comi uma coisa, consegui dormir às 2 da manhã, acho que era 6 da manhã, tinha um aparelho de som dentro do quarto, mandando a gente acordar, assim, uma coisa meio... Isso é a primeira vez que você Big Brother, assim. Primeira vez que você chegou lá. Isso foi a primeira vez que eu cheguei. E as pessoas estavam enlouquecidas com isso, né? Porque todo mundo tinha que passar, pelo menos por esse hotel sanitário. Acho que, se não me falha a memória, incluindo até os japoneses nesse momento. A gente lembra de ver na televisão isso, porque era uma coisa meio ímpar, né? Era diferente. E era uma coisa que acho que está no limite dos acordos internacionais, assim, porque até lembrei que eu me senti um pouco como aquele trabalho do Ren Koolhaas, né, que é o Êxodos ou o prisioneiros voluntários da arquitetura, porque eu tinha me tornado um prisioneiro voluntário da arquitetura. Sim, você foi lá da aula de arquitetura e eu era uma espécie de prisioneiro voluntário daquele sistema. Encapsulado. E daí, como que foi? Eu tive que contratar um serviço privado, porque não podia pegar sistema de transporte público, para ir para o hotel. Daí os hotéis estavam baratíssimos, porque não tinha ninguém. Daí eu peguei um hotel 5 estrelas em Ginza, assim, e daí tinha um quarto grande, sei lá, de uns 50, 60 para compensar o espaço. Esse você podia escolher. Esse eu pude escolher. Daí foi muito divertido esses 15 dias, eu preciso admitir. Os 3 dias iniciais eram uma loucura. Sim. E eles davam umas coisas meio ração, assim. Eu lembro que eles davam um misoshiro, que dentro você abria um plastiquinho e tinha as conchinhas meio plastificadas, assim. E você fazia o misoshiro com as conchinhas que estavam dentro de um pacote de alumínio, sei lá, uma coisa completamente bizarra. Meio comida de astronauta, assim. Mas quando eu cheguei no hotel que eu podia escolher, dava para pedir Uber e tal, Uber Eats, delivery de comida. Não funciona muito bem essas coisas no Japão, mas meio que dava. E eu estava no melhor lugar de Tóquio, então tinha umas centenas de restaurantes disponíveis. E eu ficava fazendo exercício físico, né? Porque você fica... O que você faz dentro de um lugar que você começa... eu levei sabe aqueles elásticozinhos? Então eu emagreci, tipo Jane Fonda, assim. Eu cheguei naquela época, porque eu comia saladas e tal, e ficava fazendo exercício. Isso você acabou indo novamente para lá. Conta um pouquinho da tua rotina. Depois você começou a lecionar, dar aula, e o país estava muito fechado, tinha uma série de procedimentos sanitários para ir, para vir. Como é que foi a tua rotina depois dos meses que sucederam? Eu brinco que eu estava lá no pequeno período Edo, né? Porque o período Edo é aquele período que vai do século XVII até meados do século XIX, que o Japão estava completamente isolado do mundo. Então, enfim, explicações para isso são várias, né? Então você tem, por um lado, os portugueses que vão para o Japão e tentam catequizar o Japão. E eles se fecham, né? Essa é uma das justificativas, né? Era um momento de expansão ultramarina e também um momento que os shoguns, samurais, conseguem pacificar o Japão.
Então, eles, naquele momento, eles veem que eles estavam sendo ameaçados não mais internamente pelas guerras civis que aconteceram no século XVI, mas pelo que vinha de fora. E daí eles fecham e ficam 250 anos fechados, né? Até a restauração Meiji, que é o que acontece lá em 1860, nos 1860. E daí o que acontece é que o Japão se abre muito rapidamente, né? Durante o final do século XIX e começo do século XX. E esse período que eu fiquei lá, depois a minha esposa conseguiu ir também, que a gente ficou no final quase 2 anos, foi 1 ano e meio, 2, assim, porque teve essa ida e vinda também que você mencionou. Era um pequeno período Edo, né? Um pequeno período de fechamento, né? Tem inclusive expressões para descrever isso em japonês e tal. E como era a rotina, né? Eu tive uma sorte imensa, assim, acho que é realmente sorte, assim, não tenho muito o que dizer. Acho que tudo isso foi uma grande sorte, né? Ter conseguido entrar, chegar no Japão naquele momento, mas a maior delas é ter dado aula no Tsukamoto Lab, na Tokyo Tech. Presencial? Não, lá tá tudo normal, né? Tudo vida normal, vida normal, olha só. E eu cheguei com uma N95, né? Eu não conseguia respirar, né? Daí todo mundo com uma máscara normal, mas com uma... Tudo ok. Tá, ok. É porque aqui a gente ficou meses dando aula na telinha durante a pandemia E ela é aula de projeto, né? A aula de projeto é muito difícil dar online. A aula teórica até eu tenho gostado. Você está falando. Né? Mas a aula de projeto é muito difícil. Muito. E ainda imagina com toda a barreira linguística que tem, porque teoricamente os estudantes deveriam falar inglês, mas mais ou menos, assim. Agora, entrando um pouco na questão, a gente falou de arquitetura, de estar preso na arquitetura nessa situação, mas falando agora da arquitetura do Japão. O Japão tem vários arquitetos premiados em uma arquitetura contemporânea japonesa que tem admiradores em todo o mundo. A gente queria saber de você como começou o seu interesse pela arquitetura ou se até antes, seu interesse pelo Japão. Como é que... Então é engraçado essa pergunta, né? Porque essa pergunta tem centenas de respostas possíveis e eu provavelmente já devo ter dado publicamente outras respostas. Olha, o primeiro contato com a arquitetura japonesa que eu me lembro foi por meio da revista El Croquis, aquela revista espanhola que tinha na biblioteca da FAO-USP e que era uma das principais revistas que a FAO assinava naquele momento e tal, e tinha alguns números sobre o arquiteto japonês, sobretudo números sobre o Sanaa. E eram números que meio que tinha acabado isso aí, acho que é o primeiro de 96, eu estou falando de uma coisa do começo dos anos 2000, né? Gigante, acho que eles lançaram 2 do Sanaa. E acho que foi na época que eles deviam ter lançado essa compilação, que era dupla e tal. E aquilo para mim foi um espanto, assim, porque eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão ao ver, né? Acho que o André é mais ou menos da mesma geração que eu. E quando eu vi aquilo, era uma coisa quase que impossível de ser feita, né? Aquela leveza, sobretudo um trabalho que é aquele Park Café, que ainda está de pé na periferia de Tóquio. Eu não consegui visitar, porque é muito longe. Mas ainda está lá. Museu do século XXI, com aqueles pedazinhos. E isso acho que não tinha ainda. Não tinha ainda. Acho que isso saiu nas edições seguintes. Porque acho que deve ter hoje umas 6 El Croquis, são os 5 do Sanaa. Já só tinha acho que as 3 primeiras, 2, 3 primeiras naquela época. E essa foi e eu fiquei muito chocada. Eu trabalhei 4 meses no escritório do Paulo Mendes da Rocha, em 2006, daí já um pouquinho depois. E eu carregava essas croquis de cima a baixo, assim. Um dia eu fui no escritório do Paulo com essa croquis da Sedima. O Paulo não conhecia a Sedima. E ele ficou assim chocado com o trabalho dela. Sobretudo o Kitagawa, né? Que é aquele prédio, o grande prédio que eles fazem de habitação em 95. O Gifu Kitagawa, com as escadinhas. E o Paulo olhava e falava assim, isso daqui é genial, esse prédio. Maravilhoso. Porque tem tudo que o Paulo, por exemplo, fala sobre o Copan, né? A coisa da estabilidade estrutural dada pela planta, né? Lá não é uma... Não é uma curva, é um zigue-zague ali. É um zigue-zague, não é uma curva, né?
E tinha também uma coisa que ele ficou chocado, que os buracos, eles eram verdadeiras máquinas de secar roupa, segundo o Paulo. Porque o vento batia na empena, não tinha para onde correr e entrava nesses buracos onde as pessoas podiam... Exato. Duto de secagem. E assim, uma das memórias mais fortes desses 4, 5 meses que eu passei lá no escritório do Paulo, de estagiário, desenhando um projeto para Belo Horizonte, inclusive, que foi executado, foi essa surpresa dele com a Cedima. Mas daí, isso é óbvio que essa resposta é insuficiente. Acho que daí, cortando alguns anos, aí, quase uns 10 anos para frente, o Ciro Pironde me convidou para dar aula na escola da cidade e falou, você dá aula do que você quiser. Eu falei, Ciro, eu acho que a gente devia falar um pouco mais sobre arquitetura contemporânea nas faculdades, nas universidades. Bom. E sobretudo a arquitetura contemporânea internacional, né? Que acho que o Brasil é meio fechado, não sei, acho que está abrindo um pouco, mas é um pouco fechado. Hoje se discute mais abertamente. Mas isso também, né, acho que uns 7, 8 anos atrás, tinha muito pouco. Na FAU mesmo, eu tive aula de arquitetura contemporânea, era muito boa, mas ela parava em Brasília. A matéria arquitetura contemporânea praticamente parava em Brasília, tinha mais 3 aulas sobre arquiteturas que vieram depois de Brasília. Então sempre foi muito refratária assim, de discutir esse assunto. E a escola, um pouco, né, também dentro dessa mesma toada, era. E eu falei, eu vou dar aula sobre isso, mas eu não conheço esse assunto, para ser bem sincero. Tipo, tinha uma vontade ali, mas... A gente tem a bola na barriga do modernismo brasileiro, né? A gente acha que aquilo é tudo, enfim... E daí eu comecei a pesquisar, fiquei uns 6, 7 meses montando o primeiro curso, que foi oferecido como, acho que até com curso livre, depois eletivo e tal. E um dos módulos era sobre o Ren Koolhaas, que era o que eu mais entendi, porque eu tinha entrevistado o Koolhaas para Bambu e para Folha. E depois o segundo módulo era meio sobre a arquitetura japonesa, Sejima, Toyo Ito e tal. Era uma aula maior, assim, segundo bloco de aulas, né? Vamos dizer, não era só uma. E daí foi onde começou a minha pesquisa mais acadêmica, propriamente dita, sobre a arquitetura japonesa. Então acho que dá para fazer esse recorte das El Croquis pro corta, vai para... É legal falar das El Croquis porque você fala do Gifu pro Paulo Mendes e depois foi um dos últimos prédios que você visitou lá, se eu não estou enganado. Né? Qual? O conjunto habitacional. O Gifu Kitagawa. Eu acho que eu visitei esse prédio em 2021. 21. Foi quando eu estava saindo de Tóquio, daí eu volto para São Paulo. Ele é bem anterior a isso, né? Sim, ele é 2006. É 95. 95, século passado. E ele estava legal ainda? Ele estava em formol, eu fiquei chocado. No entanto, meio vazio. Os caras conseguem, né? Eu não consegui entender muito bem, até perguntei pro Tsukamoto, que sabe tudo e tal, e ele não sabia muito bem a história recente do prédio. Mas o que parece que o prédio está um pouco vazio, porque ninguém quer morar naquele lugar. É absurdamente incongruente com a vida contemporânea, porque ele fica muito longe de qualquer centro urbano, você precisa ter carro. Não tem uma loja, no Japão você tem uma loja de conveniência a cada esquina, lá você não tem, você anda, sei lá, a pé talvez 2 horas para chegar numa loja de conveniência. E é um projeto que acabou, não é o único, mas no Japão esses projetos como esse acabaram sendo destinados para populações idosas. Tá. Entendi. E ainda tem algum tipo de população idosa morando lá, mas é um prédio que deve ter 20 a 30% de ocupação. Nossa. Mas parece que foi construído ontem. Não sei se ele foi restaurado em algum momento e tal. E foi uma das coisas mais impressionantes que eu já visitei na minha vida, esse prédio. Não é porque a minha história está relacionada com ele. Mas... também, exato. Vou pegar o teu gancho, você falou no Tsukamoto, né? Como é que... No Tokyo Tech você deu aula como professor visitante junto com ele. Sim. Ilustrando aqui para os nossos ouvintes, Yoshiharu Tsukamoto, ele é sócio do Momoyo Kajima do Ateliê Blowal, que é fantástico.
né? Então eu queria que você falasse um pouquinho da pesquisa que ele estava, pesquisa que o ateliê leva, né, e que ele levava, de relacionar a arquitetura com o conceito de comportamento, essas exatamente. questões. Você conhece bem. O behaviorology, né? É a ciência que ele criou, que é sobre os comportamentos humanos e a arquitetura e o espaço, né? E a arquitetura deles reflete tão maravilhosamente sim. isso, né? Eu tenho impressão, eu ainda quero escrever, talvez até um livro ou ao menos alguns artigos sobre isso, mas lá eles tiveram na Bienal aqui, né? Tiveram, e segundo ele... A Bienal já faz um tempo. Eu preciso dizer que por uma coincidência absurda, eu nunca me encontrei com a Momoyo. Sei. Porque ela não estava lá, tá dando aula na Suíça. Tá. Então sempre quando eu estava no Japão, ela não estava. Então muita da visão de todo do Ateliê Boho vem, obviamente, pelo Tsukamoto, que eu estava junto todos os dias, praticamente. Cara. E ele acha a Bienal de São Paulo um ponto importante. O trabalho que eles fizeram, que nas árvores, né? Sim. Saía pela janela. E é um momento também que eles começam a convergir essa prática que é mais artística com uma prática mais arquitetônica. Mas voltando um pouquinho, no final dos anos 90, ele trabalha para o Toyo Ito, né? Trabalha para a Sejima, né? E sobretudo por um arquiteto que é bem pouco conhecido aqui no Brasil, que é o Kazunari Sakamoto, que ele herda o laboratório desse cara na Tokitec. Esse cara tinha herdado o laboratório do Shinohara. Sim. E o Shino vai voltando. Vai passando de geração. Vai passando de geração. E ele nesses anos 90, ele faz alguns livros, né, que é o Patch Architecture e o... que é maravilhoso. E o Tokyo, Made in Tokyo, que são investigações sobre uma arquitetura anônima que acontece na cidade, né, e que tem situações incríveis que geram situações para a gente arquitetônicas, mas para as pessoas, né, de comportamento, de modos de vida e tal. Aquelas casas em cantinhos mínimos que sobrava às vezes de uma rua. Exato, esse é mais o Patch Architecture. O Made in Tokyo é uma pesquisa sobre junções estranhas de programas. Então você tem, por exemplo, sei lá, uma estação de trem e ao mesmo tempo um edifício residencial, tudo no mesmo edifício. Daí tem um que é um cemitério, e daí em cima do cemitério tinha uma quadra de golfe. Isso é umas coisas completamente absurdas. Assim, né? Queridos ouvintes, se vocês puderem pesquisar sobre a área, o trabalho da Ateliê Boho, é fantástico, é muito legal. Sem dúvida vai ampliar o repertório. E daí, junto dessa pesquisa do Made in Tokyo, eles descobrem um tipo específico de edifício, que geralmente era habitacional, mas também de escritórios, que era o Patch Architecture, que eram pequenos edifícios. Tanto que sai como volume 2, né? Eu acho, Patch Architecture volume 2. Volume 1 é o Made in Tokyo. E essa descoberta de uma arquitetura vernacular, urbana. Coisa absolutamente sensacional, assim, aquilo também acho que foi uma inflexão na história da arquitetura. Sim. E daí as coisas vão se desenvolvendo, né, na prática deles até chegar mais ou menos em 2010, quando eles lançam esse livro que você falou, Behaviorology, que é o estudo dos comportamentos humanos e também dos comportamentos dos edifícios e também do comportamento dos fluidos, né, tem da questão da natureza, são 3 tipos de comportamento. E isso moldaria ou abriria um caminho para moldar a arquitetura. Quando eu chego lá, eu vou lá para dar aula sobre a Lina Bobardi, que inclusive a origem do meu doutorado tinha a ver com a Lina no Japão. E daí ele entendia mais de Lina do que eu, assim, que seja talvez seja uma força de expressão, assim, mas ele entendia muito bem de Lina, e a Lina estava na origem do Ateliê Boho, porque essa coisa do Sesc Pompeia, dela ir e ficar desenhando, estudando comportamentos humanos para fazer algo que catalisasse, era exatamente o que ele estava propondo naquele momento. E daí acaba surgindo dentro das aulas um conceito que ele já tinha, de alguma forma,
conversado, mas já estava meio escondido na teoria, que é o Unlocking Behaviors, que é o destravando os comportamentos. Então, fazer com que a arquitetura possa destravar algumas barreiras sociais. Olha que legal. Usando aquilo que os espaços já têm, né, para oferecer, mas não são plenamente usados. Que é o projeto da Lino Para o Sesc Pompeia. para as fábricas, né? Para o Sesc Pompeia, principalmente a parte das fábricas. Daí até a gente publicou um livro, tá grátis aí na internet, que chama Ugly Architecture, tá lá no site do Tsukamoto Lab, tá no meu Instagram também, que é uma investigação sobre isso. Tem alguns textos meus, ele escreve uma parte, algumas coisinhas também, e tem o trabalho dos estudantes para destravar comportamentos. Foi um projeto numa loja de departamento que fechou em Tóquio. E daí a gente transformou aquilo num centro de lazer, de comunitário e tal. E cada grupo pegou um andar. Uma coisa parecida. Não, tô brincando. Com um Sesc 24 de maio, Exato. vamos dizer assim. Eu falava que era uma mistura do Sesc Pompeia com a ideia do Sesc Pompeia, o conceito do Sesc Pompeia, com a forma urbana do Sesc 24. Acho que é 24 de maio. Mas, desculpa, daí voltando... Não, mas é um pouco sobre isso também. É daí a gente falar um pouco sobre os meses em que você mora em Tóquio, quais que foram as impressões que você teve da cidade e da vida urbana como um todo. Acho que daí ampliando daí a sua vivência lá. Eu estava falando dos perrengues chiques, né, de chegar lá, mas eu preciso também dizer que a vida no Japão não é muito fácil. Imagina. Por várias razões. Eu acho que a principal delas, por incrível que pareça, isso é impossível saber sem ter morado lá, é a questão climática. Isso é uma loucura, é uma coisa que eu nunca tinha experienciado na minha vida. Eu morei na Holanda, que é um país supostamente de clima extremo, mas nada se compara com o clima extremo que existe naquela ilha no meio do Pacífico, né? Aquilo não era quase para ser habitado, assim. Então, eu peguei quase um mês de temperaturas de feels like, né? A sensação térmica de quase 50 graus, assim, no verão. E as pessoas que moraram na Austrália, que eu conheci, falaram, isso daqui é muito pior do que a Austrália. Porque as pessoas falam, a Austrália é o país mais quente do mundo, mas, na verdade, o país mais quente do mundo, de sensação térmica, é o Japão. E praticamente não tem uma boa estação no Japão, porque você tem o verão, que é essa coisa absurda, né? Tinha até a Sininho, a skatista, falando na Olimpíada que estava tendo lá quando eu estava meio chegando, falando que ela nunca tinha sentido nada igual na vida dela. E daí, nossa, acabou o verão, né? Aí vem aquele inverno... Não, vem pior, vem a pior estação. Eu acho que o verão ainda, apesar de ser algo inacreditável, vem a pior estação, que é a dos taifuns, que é um tipo de furacão, né? Os ciclones e tal. E essa estação é muito difícil, porque você meio que não pode sair de casa quando está com alerta, mas está com alerta sempre. E daí um dia eu falei, bom, não está acontecendo nada, eu vou sair. Eu peguei um furacão na rua, assim, então foi uma coisa completamente absurda. E eles falam para não sair, não tem uma razão, porque... Você descobriu na praia. Péssima maneira. E a coisa do taifun é que é muito instável o clima. Então, assim, não tem uma nuvem no céu. De repente. Mas de repente. É uma coisa assim, numa velocidade do planeta, não é a velocidade do ser humano que a coisa muda. E daí é uma coisa muito rápida, então é uma estação péssima, de chuva e tal. E daí vem o inverno, que eu acho a melhor estação. Quem acho que quer programar uma viagem para o Japão, eu recomendo o inverno. Porque não é um inverno, tirando a área de Hokkaido, que é lá no norte, não é um inverno tão rigoroso quanto o inverno europeu ou nova-iorquino e tal. Chega assim no -5 em Kyoto, que era onde eu passei o inverno, porque depois eu mudei. No entanto, quando eu fui para Kyoto, para ser pesquisador na Kyoto University, saindo do Tsukamoto, eu fui morar numa casa antiga do século XIX, uma matia e tal, incrível, reformado por um arquiteto francês. Uma sorte que só foi possível porque não tinha ninguém também, porque nos dias normais é alugado para Airbnb e tal. Por causa da pandemia. Não, pandemia, então não eles... E as matias, por causa dessa loucura que é o verão, elas foram pensadas para o verão.
elas são ventiladas e tal. Apesar dele ter feito a reforma, tinha muito vazamento de energia. Sim. Então, assim, eu jogava energia, assim, absurdo, de todos os tipos, elétrica, gás, e não mantinha a temperatura. Não mantinha então, aquecido. Você passou um puta frio. Passei um baita frio no inverno, mas era culpa um pouco da casa antiga, da arquitetura tradicional. Eu fico pensando naquelas casas de papel, mas eles trocam, né? Eles tiram as divisoras de papel de arroz e põem alguma coisa mais... Quando muda o clima, né? Olha, só para você ter uma noção, eu, nessa casa, porque tinha sido reformada, ela tinha um vidro atrás do papel, né? Mas o problema não é a janela. O problema é o seguinte, embaixo do tatame tem terra. Tipo, ela tá direitinha no Então, chão. a terra tá, sei lá, 0 graus e o tatame vai passando tudo. Sim. Então, assim, são vazamentos incontroláveis de energia que tem por todos os lugares. Então, é meio que a mesma temperatura. É que nem o Brasil, assim, mesma temperatura fora e dentro. Acho que você não estava no Brasil, mas o Marcelo deve lembrar. Teve um inverno aqui em São Paulo que fez menos 2 graus, há uns 10 anos atrás. Acho que sim, fez um inverno muito forte. Aquilo foi uma coisa... Eu nunca tinha tido uma sensação térmica naquele dia. E a gente não está preparado mesmo. Não estava preparado. E daí acaba o inverno, né? E vem a primavera, que é uma que é agora, né? Tá, cerejeiras e tal, mas vira um frisson meio chato, porque tudo fica caro e cheio. Porque é a melhor época em termos de clima pessoal, pessoal. mesmo para circula mais, né? Sim. Então, e é estranho também de tempo, porque o tempo fica muito frio e quente. Então, eu gosto mais do inverno do que a primavera. Então, a coisa do clima é muito rígida, né? É muito séria. E daí também tem uma burocracia imensa, tem a questão linguística. É uma burocracia talvez semelhante, ou talvez em alguns momentos piores, outros melhores que o Brasil. A questão linguística é difícil, mas eu acho que de todas as questões, talvez que eu tenha enumerado aqui, foi a que menos me preocupou. Né? Assim. Por incrível que pareça, muito legal. E a comida? A comida é um problema. Pelo menos o sushi é bom? Cara, então, se me der olho de cabra, eu como olho de cabra. Eu como não tem problema tudo. com... Então, para eu falar que a comida é difícil... ela tem que ser muito difícil. É porque ela é realmente muito difícil. E minha salvação era sushi. Porque o sushi você compra por, sei lá, $7 no supermercado. Foi durante... Porque os restaurantes estavam fechados na coisa da pandemia. Isso foi também quase uma sacanagem, né? Porque eu dava aula até as 8 da noite. Eu ficava no laboratório até as 8 da noite. E que era justamente o horário que os restaurantes tinham que fechar. Então, minha alimentação era baseada de sushi de supermercado. Você comprava no supermercado e comia. O Midnight Dinner não funcionava, né? Era só no filme, né? Depois foi melhorando um pouco, assim. E o almoço eu comia lamen muitas vezes, que eu amo. Macarrão, tá certo. E eu testei, sei lá, 100 lamens em busca do lamen perfeito. Não existe. Não existe. Então, cada um tem um estilo muito diferente. Então. Mas o sushi salva. O sushi realmente, porque mesmo o do supermercado... É bom. Muito bom. O peixe é bom lá, né? O corte do peixe é fantástico. A gente entende as diferenças entre Brasil e Japão e a gente entende afinidades aí da arquitetura, né? Então, eu queria que você, sei lá, pode se estender, é uma pergunta complicada. As ingerências da arquitetura contemporânea japonesa para o Brasil atual que vive, e o reverso. Né? Eu lembro uma vez o Jun Ishigami veio para o Brasil e ele foi lá no Mackenzie dar uma palestra e eu e o Shundi ciceroneamos ele. Ele queria muito ver a Marquise de Ibirapuera. Ele queria ver a Marquise de Ibirapuera. E a gente sabe que para os japoneses Sejima, a arquitetura brasileira é uma referência também, né, deles olharem e vice-versa. Então eu queria que você conversasse um pouquinho isso, a influência que a arquitetura moderna teve e a arquitetura moderna contemporânea dele hoje em dia, que referência que ela faz ao Brasil?
Você que está pesquisando isso. Então, de novo, podem ter inúmeras respostas para isso. O que eu comecei a achar muito interessante é que o processo de restauração Meiji no século XIX e de formação do Estado-nação japonês, ele de alguma forma ele se assemelha também com o nosso processo de formação de Estado-nação. Era um país até então, né, o Japão até a Segunda Guerra Mundial, países relativamente pobres, né, periféricos dentro do capitalismo e tal, e que tem que, de alguma forma, produzir arquiteturas, espaços, vidas e tal, com o que está disponível. Assim. Então, as semelhanças, eu acho que elas são muito anteriores. E daí entrando também, que acabou sendo, eu fui para estudar a Lina, né? Sim. Mas eu abandonei a Lina no Japão, ela ficou lá, sim, coitada. E porque o que eu acabei me apaixonando muito é a questão de que eles começam a inventar o que é a tradição na restauração Meiji, que é o conceito que o Hobsbawm trabalha da invenção da tradição, e o Japão é um prato cheio para analisar isso. Porque tudo que a gente acha que é Japão, tudo, foi inventado no século XIX. É inacreditável isso. O próprio Shintoísmo, que é a religião supostamente originária japonesa, é uma invenção do século XIX. Não existia nos textos supostamente sagrados e tal do shintoísmo, que é coisa do século 8, 9 e tal, eles são textos que não tem a palavra shintoísmo. Sim. Tem um culto aos kami, tem alguma coisa, um louvor aos espíritos e tal, da natureza. Isso tem muita gente que questiona essa ideia de animismo e tal. É bastante complexo esse assunto. Mas não existia o shintoísmo. O shintoísmo ele é uma invenção para o imperador fortalecer. Como religião, como filosofia. Falar em shintoísmo é muito difícil, porque você tem que colocar meio supostamente, não sei o quê. Fica sempre. Porque é tudo difícil de ser, inclusive, nomeado na nossa língua. A gente usa santuário para descrever as construções, né, não um templo. Sagradas do shintoísmo. Mas santuário é um nome muito equivocado, né? Porque remete ao santo também. Daí até acho que o templo em português seria melhor, mas daí se confunde com o templo budista e tal. Mas enfim, voltando para a história, que é essa ideia de que eles começam a inventar. E a gente também, né? Todo o processo da República no Brasil e tal, tem um processo de construção da imagem, da memória, ou chegando na Semana de Arte de 22, que foi uma coisa já mais discutida recentemente e tal. E o que eu fui pesquisar é como os arquitetos modernos japoneses, nos anos 1950, fazem esse processo de introjeição da tradição, de incorporar a tradição a fim de digeri-la e reinventá-la. E eu acho que isso é também muito análogo ao projeto que o Lúcio Costa faz, né? Sim. No IFAM, toda a turma do Lúcio. E que a Lina continua depois, né? De uma forma muito mais crítica, muito mais atualizada e tal, mas nos anos 70 ela, de alguma forma, ela continua isso. Eu tenho a impressão que não é o MASP, eu sempre falo isso, né? O Wisnik e o Guilherme estavam discutindo isso. O MASP não é isso ainda na Lina. Isso vai ser a Lina depois dos anos na Bahia, mas sobretudo no Sesc, na igreja Nossa Senhora do Cerrado, lá, enfim. E então, assim, claro, essa resposta que eu estou dando é completamente insuficiente, não é o que você esperava, mas eles entendem muito sobre a arquitetura brasileira. Eu entrevistei a Sedima, não dessa vez, da outra vez que eu fui, o que não tem nada a ver, mas a Sedima é difícil de entrevistar ela nunca responde. Não tem nada a ver, mas tem a ver. Mas é claro. O Júnior trabalhou com ela e ele fala que sim, né? Ele baba na arquitetura brasileira. Eles entendem muito, eles vão trazendo alguns elementos, e agora que eu estou lendo, por exemplo, revistas dos anos 50, Niemeyer era frequentemente publicado. Era um exemplo de arquiteturas em casca, de curvas, sempre tinha um projeto do Niemeyer no meio, inclusive, de coletâneas que só tinham projetos japoneses. Olha que legal.
E daí isso vai chegar no século XXI, eu acho, com a Lina, né? E que tem inclusive uma amostra em um museu de Tóquio há não muito tempo atrás, um pouco Paulo Mendes da Rocha, por meio da GA, que é uma revista também influente, o Artigas acaba entrando. Eu levei o pessoal lá da GA, o Futagawa, o pai, inclusive, quando ele estava vindo na FAO. E ele ficou, como isso a gente nunca tinha visto isso? Assim, ele fica muito chocado com a FAO do Artigas. E eu acho que a gente também tem, né, o caminho inverso, né? Eu estou dando um testemunho pessoal meu de ter visto esses trabalhos da Sejima. E antes, né, o Kenzo Tang, por exemplo, tem uma exposição no MASP, se não me falha, nos anos 70, 80. Por aí. Final dos anos 70. Teve uma puta exposição dele aqui. Pois é. E ele vem algumas vezes para o Brasil, né? Ele é um dos caras que eu comecei a ver as viagens dos arquitetos japoneses para o Brasil. Então, o Kiko Taki vem para o Brasil, por exemplo, que é um dos metabolistas, né? Da Sky House. Todos vêm para o Brasil, essa que é a verdade. A questão é descobrir. O próprio Shinohara veio para o Brasil. Ah, é? Tá bom, ele veio na... ele veio... Em 84, no século passado. O Kurokawa acho que vem para o Brasil também. Assim, tem que descobrir, mas quando você começa a ver nos arquivos, você vê que a presença do arquiteto japonês... Estava tudo... Essa troca vai tendo, né? É uma troca que vai ter não só na arquitetura, em várias artes, né? O Mário Pedrosa passa meses, não é anos, mas é meses no Japão por uma bolsa, muito interessado na caligrafia japonesa. Legal. Escreve para uma coluna, acho que para o Jornal no Brasil, falando sobre a viagem dele. Então, é um trânsito que continua se desdobrando e acho que a gente poderia voltar pelo menos para o século XIX e se for para Portugal, né, nossas heranças portuguesas, a gente volta para o século XVII. Uau! Agora a gente muda um pouquinho de assunto, mas até tem uma ponta que a gente pega do Japão, que é, você abriu junto com a Clara Figueiredo a Galeria Espaço Sem Nome. E a ideia da galeria é dar visibilidade a jovens fotógrafos. Eu falo, puxa uma pontinha do Japão, porque a primeira seleção de fotografias é um conjunto de vocês, fotos feitas no Japão. Queria que você contasse um pouquinho, então, como surgiu esse projeto e como que ele está atualmente. Esse projeto também surgiu no começo da pandemia. A gente, né, todo mundo se viu naquela situação e tal, e um dos mercados mais impactados dos fotógrafos bastante bem foi o mercado dos fotógrafos. E a gente falou, bom, temos vários amigos fotógrafos, a Clara é fotógrafa também, de formação, professora e fotógrafa, vamos criar um projeto para isso, para movimentar esse mercado. Mas eu tenho um certo... Eu não acho legal essa coisa do mercado da arte e tal. Eu tenho um certo pé atrás com isso. E a gente queria que fosse uma coisa para democratizar o acesso à foto. Entendi. Então a ideia é que sejam fotografias o mais barato possível. Não é barato porque a impressão é muito cara no Brasil, é tudo importado. Mas o mais barato possível e que dê para as pessoas, enfim, colocarem em casas, escritórios, está fazendo, às vezes, por exemplo, projeto de hotel. Você precisa ter 1000 fotos. Sim, pessoas. Então, a gente queria democratizar isso. E a ideia é representar jovens, eu odeio essa palavra, mas jovens fotógrafos brasileiros. E daí, quando a gente volta para lá, né, a gente resolve o problema do visto dela, que é outra. São epopeias atrás de epopeia. Dava para fazer. E daí, quando a gente volta para lá em março de 2022, para Kyoto, né? Porque essa parte eu não falei, mas eu tinha morado em Kyoto um mês, esperando o visto dela sair. Só que o visto dela foi cancelado por causa da Omicron. E foi cancelado no dia que eu me mudei para Kyoto. Então, assim, foi muito difícil esse processo todo, assim, toda essa história foi... E daí a gente voltou, conseguiu resolver o problema do visto e voltou para o Japão, né? E no final dessa estadia,
a gente fez uma exposição na Embaixada Brasileira em Tóquio. Que legal. Dos fotógrafos que a gente representa, né, de alguma forma que participaram aí das coleções anteriores. Foi muito legal, a Embaixada é um projeto lindíssimo do Rui Otaki. Sim. E o Itamaraty é uma das coisas, né, que dá mais orgulho pra gente, porque todo mundo com um nível incrível, né, assim, a gente foi muito bem recebido lá. E a exposição ficou bonita, ficou acho que umas semanas aí em cartaz, acho que umas 3 semanas lá no espaço, que é quase um museu que tem embaixo da Embaixada. Então a gente começou no Japão, por um acaso passou por essa exposição, que foi a primeira física, né? Porque a galeria até hoje, talvez não vai ser mais, mas até hoje é digital. Ela é online. Online. Ela é digital. E a ideia agora que a gente tem, a gente não sabe muito bem como a gente vai fazer isso, mas a ideia é que o Espaço Sem Nome, que é um nome muito arquitetônico, né? Que o Flávio Mota falava que o Espaço Sem Nome era esse espaço da arquitetura brasileira que vai ser tudo, né? Sim, falando sobre a Casa do Paulo, inclusive. E o Espaço Sem Nome é para ser também algo arquitetônico, né? E daí a gente está querendo materializar isso num espaço, um microcentro cultural, lugar de eventos que tenha também arquitetura, né? Pô, que legal. Isso é para esse ano ainda? Tá começando a obra, eu acredito que deve ficar entre dezembro e janeiro. A gente está fazendo em estrutura de madeira, com o Calil da Reude, que você já trabalhou também. Também, estamos fazendo uma casinha em São José dos Campos. E que ele está começando um podcast também. Que acabamos de participar também ali, conversando com o Calil, o Dr. Wood vem podcast aí. Esfera, né, que falam. Podosfera. E daí a gente está fazendo esse... É um micro... É muito pequeno. Na verdade, é bem localizado, muito bem localizado, mas é muito pequeno. Eu até não sei como vai ser essa coisa do tamanho. É difícil, né? Ponto em São Paulo e tal. Nas pet architectures do... Eu acho que não é uma pet architecture, porque não dá para concorrer com o Japão. Essa pet architecture tem... Sim. Aquele projeto que é a Garden House do Nishizawa, que eu acho que já não é um pet architecture, o terreno tem 26 metros quadrados. Nossa. Da Garden Ou House. planos de área, projeção construída 26 metros. Sim. É muito pequeno. É muito pequeno. Não dá para comparar com o Japão. É uma covardia assim de falar que as coisas que a gente faz é pet architecture. A gente nunca vai chegar. A legislação brasileira não permite. Essa que é a verdade. Acho que o pé direito mínimo no Japão é 2,10. 2,10. É o embaixo da viga da casa da Tomi Otaki. O que a gente... que é lindo, né? Que é lindo, deveria eu acho confortável, poder, né? eu acho... É confortável, gente, é econômico, otimiza. O que a gente se iguala aí nas pet architectures é a arquitetura das comunidades, né? Que aí não tem regra, não tem coisa, os caras vão construindo de uma maneira diminuta. Então acho que você tem razão, mas mesmo assim, escala talvez seja um pouquinho maior do que a escala que a gente encontra lá no Japão. As pessoas elas eram muito pequenas até a Segunda Guerra Mundial e até um pouco depois, porque elas comiam pouca proteína. E hoje em dia os japoneses são mais ou menos da mesma altura que a gente, mas tem uma herança de passagens muito apertadas. Os caras fazem uma passagem de 40 centímetros, entendeu? Passar de lado, assim. Tá ok, não é uma passagem tão apertada, 40 centímetros. Gabriel, estamos chegando no finzinho da nossa conversa, né? E eu queria que... A gente tá iniciando nesses episódios que a gente está fazendo também em vídeo, sugerindo que o convidado indique um filme, Isso livro, porque eu falei que você não ia precisar indicar. Não ia precisar. Era só para deixar mais... Eu vou fazer uma coisa completamente fora da arquitetura. Opa, claro que pode. Eu vou indicar o disco 1996 do Ryuichi Sakamoto. Nossa, que acabou de falecer. Fantástico, Ryuichi Sakamoto. É um disco preto, que deve ter sido lançado em 1996, se não foi 96, deve ter sido 97, por aí. E que é um disco inacreditável da música. Grande precursor da música eletrônica.
Ruichi Sakamoto faleceu quando? Acho que Na foi terça-feira, sábado. 28, né? Foi- Foi anunciado depois, É? no sábado, mas ele tinha falecido Ele antes. estava muito doente, hein? Durante bastante Fez tempo. várias trilhas sonoras, assim, grande pedida. Mas você acha que se fosse expandir isso para arquitetura, acho que o seu chamado do Ateliê Bowo dos livros é incrível e também o meu orientador White Cadillac. o meu orientador aqui no Brasil é o Agnaldo Farias, Sim. mas o meu orientador no Japão durante o tempo que eu fiquei na Kyoto University, que eu falei pouco, enfim, cidade que eu acho uma das cidades mais incríveis que eu já fui na vida e tive o privilégio de viver. É o Thomas Daniel, que tem alguns livros muito bons sobre arquitetura japonesa. Tem um último lançado pela AAA, Anatomy of Influence. É um livro extremamente confiável em inglês, né? Porque tem essa questão, Tem essa questão sobre a linguística. arquitetura japonesa. Que muito bom. Pessoal, anota que a indicação é poderosa, muito boa. Vou nessa. Gabriel, não sei como te agradecer por Não, tudo obrigado. isso que você deu uma aula. Não, e a gente aqui. agradece chamando de novo, porque o que não falta é assunto. também, Vamos né? criar outros assuntos acho pra que- gente. Mas faz esse curso, viu? Do Bowo. Agora eu vou reapresentar, na verdade, um curso sobre o Tadao Ando. Isso aí. Eu preparei nos últimos anos 4 cursos de arquitetura japonesa e um sobre o Renkuras, que era o arcabouço teórico de outros cursos. Eu achei que era justo reapresentar. Esses cursos Prazer. você apresenta como? Fala para os nossos. É online. Cursos online. Também tem uma ideia de ser preços amigáveis. Tem 3 tarifas de preço, a pessoa pode escolher livremente quanto ela quer pagar. Eu não fico checando, tem algumas recomendações lá, mas quem quiser paga o que quiser. É um sistema que tem dado certo, porque eu acredito nas pessoas e eu acho que as pessoas acreditam de volta. Sim. E são aulas, geralmente tem turmas de terças e turmas de quintas durante 4 E como é que semanas. as pessoas se inscrevem nesse curso? Então, ou no meu Instagram, né, @GabrielKogan, eu publico, ou eu coloco no site da Revista Centro, que está um pouco parada, a gente quer retomar, que é revistacentro.org, mas os cursos estão lá. Muito bom. Pessoal, fica a dica aqui, hein? Obrigado. Né? Só teve dica, dá pra Só teve voltar. dicas. Agora que é vídeo, dá pra voltar, anotar de novo e seguir. E as Muito dicas bom. Japão, vocês? Eu daria a dica do filme do Beck Lemoine. Olha, roubou minha dica. Eu falei primeiro. Tokyo Drive, né? Tokyo Drive. Moriyama-san, que é a casa que o sócio da Seijima faz. O Rui, como é que é o nome? Yui Nishigara, né? Fantástico. O Beck Lemoine são um casal de cineastas que pegam a essência de algumas casas e vão dissecando elas por um lado não tão fácil assim. O Tsukamoto é um grande entendedor de cinema. Acho que o filme favorito dele é Hiroshima Mon Amour. Olha. Né, que também Fantástico, é uma boa recomendação. fantástico. Hiroshima, Mon Amour. Aí. Desculpa, né? Tá desculpado, a dica tá dada. De É dica, qualquer maneira, a dica foi. dupla aqui. Dica dupla. Redobrada aqui, que é muito legal. Pô, Gabriel, mas a gente queria agradecer mesmo você muito pela presença aqui. É sempre um prazerzaço. E é isso. Fiquem isso. aí acompanhando em breve os próximos Betoneira, podcast e agora videocast. Isso aí.